crianças, tudo bom? Feliz semana para vocês. Já estamos começando mais uma semana, mais uma lição, mais histórias maravilhosas para nossa vida, não é mesmo? E se você não pegou sua lição, já corre, pega a lição para a gente acompanhar juntos essa nova história que vai começar essa semana. Antes disso, eu gostaria que vocês abrissem a lição ou a Bíblia, melhor que seja a Bíblia, no verso de Lucas 2:52, que é o texto áureo da nossa lição dessa semana inteira. Então, todos os dias a gente vai ler esse textinho para memorizar, tá bom? Então, vamos lá, pegar a nossa Bíblia. A minha já está aberta aqui em Lucas 2, o último verso desse capítulo, que é o 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos ler de novo? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse textinho fala muita coisa sobre a vida de Jesus, né? Que ele foi muito obediente e assim ele crescia em estatura e graça. O que significa graça, crianças? Significa não só em aparência, mas também em coração, que era gracioso, que era bondoso perante Deus e perante as pessoas que conheciam ele. E isso é maravilhoso, né? Que a gente também cresça em estatura e graça perante Deus e perante as outras pessoas. Mas vamos lá para a nossa lição. A lição de domingo é: o menino ensinado em casa. Vocês sabem o que significa isso? O que é uma pessoa que é ensinada em casa? Vocês acham que existe isso hoje em dia? Crianças ensinadas em casa? Olha, aqui no Brasil não é muito comum, né? Mas em outros lugares, em outros países, como nos Estados Unidos, é bem comum as crianças, se os pais quiserem, eles podem ensinar seus filhos em casa. Então, eles mesmo ensinam as crianças matemática, português e todas as matérias que elas precisam aprender numa escola comum, eles aprendem em casa. Então, um menino ensinado em casa. Vamos lá. Em Nazaré, que era a cidade que Jesus morava, que ele nasceu, que cresceu, era uma cidade onde as pessoas eram muito más. As pessoas eram cruéis, as pessoas eram malvadas. E a maioria das crianças também eram muito malvadas. Elas eram desobedientes aos pais, desobedientes a Deus, desobedientes aos mais velhos. Elas não respeitavam ninguém. E por isso, Jesus, ele não brincava lá fora com as outras crianças, com seus vizinhos. Ele ficava sempre perto dos seus pais, aprendendo com eles. E assim, quando chegou a época dele ir para a escola, ele não foi que nem as outras crianças que pegavam sua mochilinha, os seus materiais escolares e iam para a escola. Não, ele começou a aprender em casa, por conta desse problema que ele tinha com os vizinhos que tinham um coração perverso. E aí, ele foi ensinado em casa pelos seus pais. Quem eram os seus professores, então? Maria e José. Eles eram os professores de Jesus. E aí, ele começou a aprender, não que nem a gente aprende na escola, aprende física, matemática, biologia. Ele aprendeu outras matérias. Ele aprendeu as escrituras, a palavra de Deus. Então, sua mãe chamava ele no jardim, levava um banquinho, se sentava ali e colocava Jesus para aprender. Os seus pais estavam ali sempre dispostos a ensinar o menino Jesus as palavras de Deus. E assim ele aprendia a cada dia a palavra de Deus. Então ele aprendia várias histórias. Ele aprendia, sabe as histórias que a gente aprende na escolinha? Sobre Adão, sobre Eva, sobre Abraão, José, Moisés, Josué, Davi e muitas outras histórias, muitos outros personagens. Ele aprendeu também. Ele aprendeu na escola do lar, que ele aprendeu em casa com seu pai e sua mãe. Depois dessas aulas, eles costumavam sair para caminhar. Por quê?
porque assim ele poderia aprender outras coisas com a natureza. Então ele aprendia com os animais, ele aprendia com as ovelhinhas, aprendia com os pássaros, aprendia muitas coisas muito importantes. Por exemplo, ele aprendeu que Deus cuidava dos pássaros, assim como cuida de nós, seres humanos. E se ele toma cuidado até com os pássaros, os animais pequenos, quanto mais com nós, né, que somos mais preciosos para Deus do que esses animais. Ele aprendeu também com as ovelhinhas, aprendeu de que nós fugimos do aprisco de Deus. Todos nós fomos igual àquela ovelha perdida, que nós nos afastamos de Deus e assim precisamos de um resgate. Ele aprendeu com todos os animais, com a natureza, aprendeu com as flores, de que nós precisamos ser puros, precisamos ser perfumados com o caráter de Cristo em nossas vidas. E depois de ter aprendido todas essas coisas, ele voltava para casa com o coração muito alegre, com o coração muito agradecido a Deus por esses grandes ensinamentos. E aí ele aproveitava esses momentos para ter mais comunhão com o Pai. Nesses momentos na natureza, aproveitando cada vez mais o perfume das flores, o vento no rosto, a grama nos seus pés, para ele meditar cada vez mais na palavra de Deus. Jesus, ele viveu uma infância pobre. Ele não era rico, por mais que ele tivesse tudo lá no céu, aqui na terra ele não tinha muita coisa. Ele era pobre, muitas das vezes não tinha muita comida para encher a barriga, tinha só um pouquinho para cada um. E eles não tinham muito dinheiro para comprar roupas, calçados e brinquedos, que nem muitos de nós temos, né? É só pedir pro papai, pra mamãe, que eles compram brinquedos, que eles compram roupas e calçados pra gente usar. Só que Jesus, ele não tinha isso, mas mesmo assim ele era muito agradecido pelo que ele tinha. E ele não achava aquilo ruim, ele não reclamava dessa situação que ele viveu. E mesmo assim, mesmo passando por certas dificuldades na vida, ele sempre foi muito agradecido. E ele ajudava o papai e a mamãe nos afazeres de casa. Ele varria o chão, ele arrumava a mesa para a mãe dele, ajudava a amassar um pão, ele ajudava o seu pai também a fazer móveis. Ele sempre estava disposto a ajudar. E vocês, crianças? Vocês também gostam de ajudar os pais de vocês? Estão sempre dispostos a ajudar com o que for que precise? Por exemplo, chega na mãe e fala: mamãe, o que quer que eu faça para te ajudar? Papai, o que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Isso vai te deixar cada vez mais próximo de Jesus. Assim você vai crescer em estatura e graça, assim como Jesus cresceu. E crianças, a gente também precisa aproveitar a natureza para buscarmos a Deus. Assim como Jesus fazia, né? Conhecer a natureza, aproveitar as maravilhas que Deus fez para nos aproximarmos cada vez dele. E amanhã, crianças, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre essa lição. E mais um detalhe, Jesus, ele finalmente conheceu a cidade grande. E a gente vai ver isso amanhã, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã, na próxima lição. E tchau, tchau. Tchauzinho.